Agogo komi aro, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ komi àṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀, onílù máa ṣe sùn lọ, ìfàjà eré ṣànlá gbédè. Agogo komi aro. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos, Cabó, né? Sejam bem-vindos para mais um encontro, para mais uma participação desta série de programas que nós preparamos para vocês a respeito da teologia, da filosofia, a respeito de um pouco de conhecimento a respeito dos orixás, a respeito das divindades. Nós estamos no 30º programa, então são 30 abordagens que nós fizemos, ainda temos mais tópicos para serem abordados e cada uma delas com a sua particularidade, né, e tentamos de uma forma ir compondo esse mosaico. A teologia dos orixás, ela se complementa, ela se sobrepõe. Quando nós falamos de uma divindade, nós intercalamos estas informações junto com características de outros, uma se sobrepõe à outra, uma depende da outra, uma funciona em conjunto com a outra. Não existe uma divindade única que aborde tudo, que seja completa, que tenha todas as características necessárias, né? Que tenha um perfil completo a respeito das necessidades humanas. Cada uma delas tem a sua particularidade e juntas é que formam o todo, certo? Hoje nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre a divindade Xangô, o rei Xangô, Obá, o rei Xangô, a divindade relacionada à justiça, relacionada ao poder, a saudação a Xangô, Cabieci, sua majestade. Nós saudamos Xangô desta forma. Xangô tem a sua passagem mítica e pela história da humanidade, né? Foi o 4º rei de Oió. O primeiro foi o Dudua, o segundo é Oraniã, o terceiro é Adjacá e depois Xangô. Xangô reinou por um período curto e de uma forma tão intensa, tão significativa, que se tornou aí um ancestral divinizado. Xangô se transformou em orixá a partir daí, a partir deste legado que Xangô deixa para a humanidade. E todos nós cultuamos Xangô. Xangô é um orixá muito conhecido aqui no Brasil, muito cultuado, em território africano também, obviamente, né? A cidade de Oió é uma região do povo Iorubá, aonde também se cultua especificamente essa divindade, e nós temos uma infinidade de informações a respeito deste orixá que vão nos ajudar a entender um pouquinho a sua essência e qual é a função que chegou na nossa vida. Essa é que é a grande questão. O rei. Então, em primeiro lugar, nós temos que entendermos que essa realeza, Xangô deixa isso como exemplo para que nós possamos sermos reis da nossa própria vida, sermos majestade da nossa própria vida, do nosso próprio destino, nos colocarmos em condição de importância e de destaque, sermos majestosos, não é? A nossa vida, as nossas relações sociais, elas nos colocam sempre ligados a provocações, não é isso? A comparações, hierarquias e cargos. Mas acontece que nós não podemos transferir isto para o nosso íntimo, né? Nós temos que ter essa autoridade dentro de nós, de decisões, de escolhas, de força, de poder dentro de nós sobre o nosso próprio destino. Tem um ditado que diz, né? Se você quiser ir longe, vá com alguém. Se você quiser ir além, vá sozinho.
Então, essa caminhada solitária da vida, de escolhas, de valorização de experiência, de degraus que nós vamos passando passo a passo na nossa vida, a majestade, ela se dá do mesmo jeito que o sacerdócio, nós já falamos aqui outras vezes, não somente pela determinação de Ifá, não somente porque Ifá determinou que esta pessoa teria uma importância X na vida. Esta importância, esta realeza, esse reinado, ele vai acontecer gradativamente com a composição de situações, de aprendizados e de desenvolvimentos necessários para que esta vida ela possa atingir esta ascensão, para que nós possamos ter a condição de sermos reis da nossa própria casa, todo mundo é rei dentro da sua própria casa, né? E de sermos reis dentro do nosso destino. Esse que é o aspecto mais importante, eu digo, de que Xangô deixou para todos nós. As suas lutas, a guerra, a bravura, a coragem, as guerras vencidas, as batalhas vencidas. Xangô, a questão do poder, do domínio do fogo, uma divindade do calor, do quente, uma divindade da batalha, da guerra, da conquista, diferente de Ogum, né? da conquista territorial, do espaço, da transmissão de conhecimento. Xangô, o rei. Então é depositado neste rei uma confiança, é depositado neste rei um olhar, ele está em observação o tempo todo. Toda pessoa que está em destaque, toda pessoa que tem o poder, esta pessoa está sendo vista, essa pessoa está sendo observada, essa pessoa está sendo olhada. Então, quanto mais alto, quanto maior a sua ascensão, mais em observação você vai estar. Então, ser alvo de críticas, ser alvo de comparações. Isso faz parte do processo de ascensão, isso faz parte do processo de valorização, de autovalorização deste reinado. Quem está no final da fila não tem tanta importância, não é verdade? Quem está na frente, quem é o primeiro, quem está adiante, quem está na vanguarda, esta pessoa sim, ela é vista, ela é observada, ela está em destaque. Portanto, a exigência de comportamento, de postura, de autocontrole, ela se torna imprescindível para a manutenção desta realeza. A conquista da realeza, a conquista da nobreza, uma coisa. A manutenção é outra, é a sua postura, é a sua dignidade, é a sua realeza, é o comportamento à altura do cargo que você ocupa, seja numa empresa ou seja na sua vida, como líder familiar, por exemplo. Todo mundo é líder de alguma coisa, todo mundo tem alguém que precisa de você, todo mundo tem. E então, esta condição exige uma certa superioridade de conhecimento, de sabedoria, de como lidar com várias pessoas. A liderança, tem vários cursos, não é isso? Aí dentro do mundo empresarial, para que você possa aprender a ser líder. E na realidade, não é esse aprender a chegar lá. Estes cursos, estas informações, esse suporte que é oferecido para as pessoas, para os líderes das empresas, eles são para manutenção deste poder, deste status, desta condição. Qualquer empresa, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar de um staff, de funcionários. As pesquisas publicitárias que são feitas, tudo isso é para dar suporte à importância de um produto, são ferramentas que um líder vai precisar para poder gerir a sua empresa. Então, na nossa vida, nós precisamos da mesma coisa, nós precisamos ter um cuidado com a nossa imagem, nós precisamos entender que somos observados, que somos vistos, que estamos em destaque. Este destaque proporciona esta condição e nós temos que corresponder a isso. Então, este cuidado e como nos mantermos no poder. Como é que nós vamos nos manter neste poder? Como é que nós vamos, Xangô,
o onibanté, o dono da bolsa do dinheiro, é aquele que ensina o ser humano a gastar o seu dinheiro. O que é isso, né? Dinheiro não é só o dinheiro físico, mas o dinheiro como símbolo de conquista, o dinheiro como símbolo de prosperidade. Então, você conquistar é uma coisa, a manutenção é outra. Sabemos de várias histórias de pessoas aí que tiveram prêmios altíssimos de loteria e, por exemplo, ganharam milhões aí e de repente essas pessoas empobreceram, perderam tudo. Então o problema não estava na conquista, o problema estava na falta de conhecimento da manutenção dessa conquista. Como é que nós vamos manter as nossas conquistas? Como é que nós vamos manter o nosso reinado coeso? Como é que nós vamos manter as pessoas que precisam de nós, as pessoas necessárias para que este reinado aconteça? Nós temos uma relação social, tanto que nós fizemos, não é? Como no nosso último bate-papo, quando nós tratamos do Osé aqui da casa, que nós falamos, né? Da relação de Ebé com Xangu, a sociedade do Aie, as nossas relações sociais, a generosidade, o reconhecimento do esforço de cada um. Nós tivemos isso e o reinado, ele se dá através deste saber. Xangu, o Aradu, o dono do pilão. Xangu, a divindade dos raios e dos trovões, a divindade que em território africano é cultuada normalmente no período das chuvas. Por quê? Por causa da alta incidência de raios e trovões. Xangô está lá, né, no raio, na pedra de raio. A pedra de raio, Eduará, é um dos símbolos de Xangô. Então, este poder, este autocontrole que é tão importante para a nossa vida, nós vamos buscar no Axé de Xangu. Muitas casas aqui, até das casas de candomblé brasileiro, aí, os tradicionais aqui de religiões derivadas, né, de matriz africana, cultuavam Xangu. Por quê? Por causa disso, porque a liderança de uma casa, de axé, vamos dizer, o equilíbrio do líder, este equilíbrio, ele tem uma necessidade, é a base, para que, dentro até do mito de Xangô, que ele usou o poder em excesso. Quando Xangô teve o axé do fogo e ele queria demonstrar o poder dele para a população, ele subiu no alto da montanha e as suas palavras, né, a sua maneira de falar, colocava fogo pela boca. Ele tinha a magia de produzir fogo. E aí esse fogo, ele queima, ele causa um incêndio, ele queima a cidade. Então, o excesso do poder, ele pode incorrer em erro. O excesso, a arrogância. Então, dentro da liderança, nós temos que ter essa preocupação da medida. Qual é a medida do poder? Qual é a medida da transmissão do poder? Qual é a medida de exercer o poder de uma forma moderada, de uma forma equilibrada? São muitas divindades, como eu disse, cada uma delas com a sua característica, com o seu perfil, com a sua essência. O fogo é sempre transformador. O fogo é iluminação, é iluminar, é clarear, é tirar as coisas da obscuridade. A liderança, ela acontece exatamente quando nós temos todas as informações, quando nós temos, como eu disse, o empresário, não é isso? Que tem as pesquisas de marketing, que tem os relatórios, que tem os gráficos, que tem todas as informações financeiras, as informações a respeito dos funcionários, da capacidade. São departamentos de RH, onde vão se estudar quais são as capacidades dessa pessoa, fazer plano de carreira para esses funcionários. Então tudo isso vai causando uma segurança, vai trazendo uma segurança para esse líder. Quanto mais informações ele tiver, menor a possibilidade de erro, mais autocontrole ele vai ter, mais informações. Então, quando nós temos o reinado,
No caso do Xangô, tinha os Mobás, não é isso? O rei e os 12 membros lá que traziam as informações, vamos dizer, os auxiliares, tinha os auxiliares. Tudo aquilo que acontecia na cidade, tudo que tinha as informações a respeito das possibilidades de ataque, as informações a respeito do potencial que Xangô tinha para poder guerrear, para poder entrar numa luta, para poder vencer a luta. Junto com isso, é óbvio, a magia, não é isso? É a presença das divindades, a orientação de Ifá. E Xangô tinha também as esposas, não é isso? Cada uma delas trazendo uma característica complementar para que Xangô pudesse ter este reino. Nós vamos comentar sobre isso no nosso próximo encontro, certo? Então, o que eu estou dizendo? Novamente, a questão das informações, a questão das condições, a questão de nós sabermos que por mais que nós tenhamos a nossa individualidade, a nossa visão, o nosso projeto de vida, nós vamos precisar de subsídios. Esses subsídios, eles vêm de onde? Eles vêm das informações, eles vêm das pessoas, eles vêm da observação. O axé de Xangô na nossa vida é para termos o domínio, o controle do todo. Olhar a nossa vida de cima, ver as nossas possibilidades, entender o nosso tamanho, saber o que nós precisamos, quais são as condições necessárias, como nós vamos adquirir coisas que são que nos faltam, características que nos faltam, nós vamos absorver perto das pessoas que estão ao nosso redor. Uma sociedade, cada um tem uma característica, cada um tem um perfil. Normalmente as relações afetivas, assim, não é? Cada um tem um perfil, um tem um olhar diferente do outro. O conjunto forma uma possibilidade de conquista maior, uma empresa, uma sociedade, um relacionamento. E eu ter o controle de tudo isso, eu estar dentro da minha vida e poder ser rei dentro da minha vida, entender a minha importância da minha existência, entender a minha importância para quem precisa de mim, seja em qual âmbito for. Este entendimento, este reconhecimento, nós vamos buscar o axé de Xangô. Normalmente, Xangô está relacionado a estas pessoas, a esse tipo de pessoa, a uma pessoa de poder, a uma pessoa que vai influenciar pensamentos, a uma pessoa que vai gerir necessidades dos outros, seja num campo religioso, ou seja no campo empresarial, ou seja no campo familiar. A liderança é o interior desta pessoa. Então não vamos confundir isso com aquele mandão, com aquela mandona, com aquela pessoa autoritária. Exatamente o contrário, né? Nós estamos falando do equilíbrio, nós estamos falando do bom uso das informações, dos conhecimentos, para que nós possamos ter a base e possamos ter as ferramentas necessárias para que qualquer liderança possa ser bem sucedida, principalmente, primordialmente, essencialmente, a liderança da nossa própria vida, do nosso próprio destino. O que nós precisamos, isso que é o mais importante. Essa é a maior necessidade, é o maior axé que Xangô pode nos trazer, né? Então nós vemos a apresentação de Xangô, por exemplo, nos festivais, a roupa, né? A roupa de búzios, a camisa de búzios, o né? A blusa de dinheiro, a camisa de dinheiro, a saia, né? O abi, aquela saia com palas. Então Xangô se veste de uma forma exuberante, trança os cabelos, né? Valoriza o ori, nós já falamos disso na Oxum, né? As sacerdotisas de Oxum que trançam os cabelos, valorizando o ori. Xangô enfeita a cabeça de búzios, trança os cabelos. Então nós reproduzimos essa imagem nos nossos festivais, quando nós trazemos o Elegundi de Xangô para poder abençoar a comunidade, abençoar a casa de axé, abençoar os nossos visitantes, os nossos familiares. Nós vemos Xangô ali
trazendo a sua indumentária, o oxé, um machado de dois lados de corte, não é? O xere, aquele xere de cabaça que, quando é movimentado, ele faz o barulho da chuva. O oriqui de Xangô que fala, não é? Que Xangô bebe toda a água da chuva para evitar a enchente. Então é um orixá que você vê a grandeza dele. Tudo que é feito para Xangô é feito com fartura, a comida. Xangô era um orixá, era um rei que não se sentava na cadeira, se sentava no pilão. Por isso que nós colocamos os símbolos de Xangô em cima do pilão. O pilão com a boca para baixo, né, que se transforma num banco, e é onde Xangô se senta. O tamanho de Xangô, a riqueza de Xangô, também nos oriquis. O seu guarda-roupa é do tamanho de uma casa de fazenda. Então Xangô tem muitos bens, que é muito próspero, que é muito rico e que sabe manter esta riqueza. Nós também falamos de Xangô com a relação dele com as Iabás, com a figura feminina, certo? E Xangô foi o primeiro orixá a fazer oferendas para a sua mãe, valorizando a figura feminina. As esposas, a mãe, ele faz oferendas para a mãe, então ele cultua a ancestralidade feminina para trazer o equilíbrio, para trazer o bom senso, para trazer a serenidade, para trazer o autocontrole, tudo isso que era muito importante para Xangô. Porque por mais que nós vamos ver Xangô, né, como intempestivo, como uma figura violenta, como uma figura de autoridade inquestionável, mas Xangô buscava, ele entendia que o axé, a necessidade da essência feminina, para ele era importante. Por isso ele vai em busca desse axé, buscando o axé, fazendo oferendas para sua ancestral, para sua mãe. E depois disso é que nós vamos ver, vamos ter, não é, o nosso entendimento de cultuarmos os nossos ancestrais, de trazermos do passado para o presente as características positivas dos nossos antepassados. Xangô, orixá da vitória, orixá do sucesso, orixá do progresso, que nos ensina a conquistar, que nos ensina a manter, que nos ensina a termos o equilíbrio do poder. Não ter nada, não ter que se preocupar com nada. O azar do pipoqueiro é queimar a pipoca, jogar o milho fora e botar outro. O azar do construtor de um prédio é o prédio cair. Então, coisas grandiosas, os riscos aumentam. Quanto maior o seu sonho, maiores são as possibilidades de acontecimentos, de erros, de situações que possam prejudicar a construção de algo grandioso. E isso nós vamos precisar do axé de Xangô, porque quanto maior o nosso sonho, maiores são os nossos riscos e maior tem que ser o nosso esforço. E aí, a partir do momento que chegamos no topo, não é? A termos a nossa conquista, aí nós temos que ter o axé para manutenção das nossas conquistas, para a nossa prosperidade. Tá bem? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, agradeço a colaboração, a contribuição nessa trajetória toda, como eu disse, né? Já são 30 episódios aí, e com perguntas, com respostas, com comentários extremamente importantes, extremamente bem-vindos. Eu agradeço muito este contato, essa proximidade com vocês, e vamos continuar conversando aí. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kọ́ mi àṣẹ̀ṣẹ̀.